Olá, Diego. Seja bem-vindo. Esse livro do perdão, ele traz algumas meditações, algumas visualizações. E a gente está quase no finalzinho do livro. Quase, mas ainda leva um tempinho, porque esse finalzinho ele é bem denso. Aguardar o pessoal chegar. Bom, se não chegar ninguém, eu vou ler o livro e vocês veem depois gravado, né? Agora é o capítulo 11, o perdão e a cura física. Ela já falou do perdão aos pais, já falou do perdão à criança interna, ao perdão ao outro, no relacionamento de marido e mulher, no perdão de mãe, de filho, de pai, de vários tipos de perdão. E sempre chegando no auto-perdão, né? E o perdão ele é uma escolha, ele é uma decisão interna. Talvez aconteça, talvez não. E seja sempre gentil com você, o que ela sempre diz, seja sempre gentil com você, para que mesmo que não aconteça, mesmo que não seja possível o perdão acontecer nesse momento, acolha você, acolha a vida como ela é e seja gentil. Seja gentil com as suas emoções, com quem você é. Perdoando inclusive o seu corpo quando ficou doente, a sua humanidade, os seus erros, os seus acertos. Trazendo essa percepção interna do auto-amor, do autocuidado, como é tão necessário, né? Nessa caminhada, nessa jornada. E às vezes o peso do olhar do outro é muito intenso sobre nós. Nós damos um valor muito grande aos julgamentos, à percepção do outro sobre nós. E isso às vezes dificulta essa caminhada, né? Então vamos tentando não acolher tanto, né? Esses julgamentos e liberar essa sensação de que temos sempre que atender às expectativas do outro, que temos sempre que agradar. Mesmo que em algum momento você se sinta meio inadequado, meio fora do contexto, tá tudo bem, é você sendo você e tá tudo bem, isso acontece mesmo. É assim mesmo a vida, né? Isso acontece com todo mundo e a gente só precisa aprender a não ruminar o passado, a não ficar revivendo e ressentindo aquilo que já se foi, né? Então vamos aprendendo a seguir em frente, mas o perdão ele facilita esse seguir em frente porque você solta um peso que às vezes a gente carrega, né? Um peso que às vezes é até difícil mesmo de carregar. Então vou começar o perdão e a cura física. Quando meu amigo Jack contou aos seus colegas que sofria de úlcera, ninguém se surpreendeu. Há anos, Jack era o preocupado no seu escritório. Oi, Dabinha, seja bem-vinda. Sabe-se que a alta ansiedade e úlceras estomacais estão relacionadas. Estou lendo o capítulo 11, o perdão e a cura física. Oi, Renata, seja bem-vinda. Tá quase no finalzinho, ó, tem bem pouquinho para a gente ler, mas ainda demora um pouco para terminar, né? Porque tá bem intensa essa leitura aqui agora. O perdão e a cura física, capítulo 11. Quando meu amigo Jack contou aos seus colegas que sofria de úlcera, ninguém se surpreendeu. Há anos Jack era o preocupado no seu escritório. Sabe-se que a alta ansiedade e úlceras estomacais estão relacionadas. O que não é um fato muito conhecido, porém, é que a nossa raiva, ressentimento, hostilidade, vergonha e culpa também afetam o nosso bem-estar físico. Como qualquer reação humana baseada no medo, emoções como a culpa e a raiva influenciam não só o nosso humor, como também a nossa fisiologia. Se os conflitos internos que geraram a raiva e a culpa forem resolvidos, o corpo, sendo muito resistente, provavelmente voltará ao equilíbrio.
Caso contrário, o corpo sofre. Nos últimos 10 anos, cada vez mais, as pesquisas médicas mostram que a raiva, ressentimento, hostilidade, vergonha e culpa crônicas estão significativamente relacionadas com o colapso físico. No entanto, nem todos que costumam sentir raiva ou culpa necessariamente adoecerão. Algumas pessoas somatizam a sua tensão emocional e outras não. Também há um grande número de provas científicas, principalmente vindas da nova disciplina chamada psiconeuroimunologia, de que a paz de espírito, alegria, otimismo e amor se traduzem em respostas bioquímicas mensuráveis que ativam um sistema de cura inata dentro do corpo. Esses sentimentos positivos sempre geram saúde emocional e muitas vezes também estimulam a cura de sintomas físicos. A fisiologia do medo e do amor. Você nunca, numa situação altamente desgastante, se sentiu nauseado ou teve diarreia ou experimentou um coração acelerado ou uma dor de cabeça latejante? Você já sentiu a sua pulsação acelerar? Você já sentiu que, se fosse necessário, poderia lutar contra um gigante? Esses são alguns dos sinais de hiperexcitação causada pela reação de luta ou fuga, identificada pela primeira vez pelo Dr. Walter Cannon, em 1914. O mecanismo da reação de luta ou fuga nos permite entender como o medo, que está na base da hostilidade, raiva, ressentimento, vergonha e culpa, afeta o corpo. Quando a reação de luta ou fuga é ativada, a digestão, assimilação e eliminação normais são alteradas, à medida que vasos sanguíneos no estômago e nos intestinos se fecham. O fluxo sanguíneo aumenta para os grupos de grandes músculos, cérebro, coração e pulmões. A pressão sanguínea aumenta, a pulsação se acelera e o batimento cardíaco aumenta. A bioquímica do sangue se altera. Há uma liberação de hormônios de tensão, adrenalina e noradrenalina, açúcar e ácidos de gordura que são postos no sangue, servindo como combustível da atividade muscular. Todas essas mudanças são reações saudáveis para preparar o corpo para agir rapidamente durante emergências e para lutar ou fugir. Essa reação de luta ou fuga é essencial para a sobrevivência dos povos primitivos, que vivem na natureza entre animais selvagens e outros predadores. É ainda necessária nos dias de hoje para se saltar fora do caminho de um ônibus vindo na nossa direção. Na vida cotidiana, no entanto, raramente precisamos dela para a sobrevivência física. Mesmo assim, muitos de nós ainda experimentam essa reação física frequentemente, estejam conscientes disso ou não. As mesmas mudanças ocorrem no corpo quando nos sentimos ameaçados por uma frase do patrão, quando queremos tirar o motorista da nossa frente na estrada ou bater em alguém pela sua aparência, atos ou palavras. Pessoas em encontros diários de rotina muitas vezes são experimentadas como a ameaça, ou o inimigo ou o predador. Então, às vezes na vida, a gente não está na vida selvagem, mas no dia a dia parece uma vida selvagem, né? Você tem tantas reações de adrenalina, sobe tanto a sua adrenalina, a raiva do outro, que o outro fez alguma coisa que você não esperava, te fechou no trânsito, um trânsito difícil, qualquer outra percepção, às vezes, de angústia, de raiva daquilo que está acontecendo, isso traz toda essa percepção para o corpo. A pessoa, e a gente acaba somatizando, é impossível não somatizar. A pessoa ou circunstância que nos causa raiva ou nos ameaça não precisa estar presente para que essa reação seja despertada. Como o sistema nervoso não pode distinguir entre eventos que estão realmente ocorrendo e os que revivemos nas nossas mentes, não só experimentamos desgaste físico e emocional cada vez que nos zangamos, como enquanto não resolvermos a nossa raiva, experimentamos esse desgaste cada vez que nos recordamos da raiva. Cada vez que você se lembra, é como se você estivesse realmente vivenciando aquela experiência novamente. Então você revive, ressente e aquilo vai virando um ciclo interno de muita perda de vitalidade, muita perda de energia por causa dessa luta interna.
Pare um momento e veja se você pode se lembrar de alguma ocasião em que você estava seguro em casa e acordou de um sonho assustador. Lembre-se do que sentiu. Talvez o seu coração estivesse acelerado, às vezes o coração aqui na boca, né, na garganta. Os músculos dos ombros e mandíbulas tensos. Talvez você estivesse suando, assustado, exausto ou ligado, mesmo que até há pouco estivesse dormindo tranquilamente. O seu sistema nervoso não sabia que você estava seguro na cama. Para ele, você realmente estava em perigo. Como resultado, o seu corpo estava preparado para lutar ou escapar. Ao mesmo tempo, quando você carrega ressentimentos, revivendo na sua cabeça a briga com seu chefe depois de deixar o escritório, ou a raiva de ter sido tratado de maneira insensível na infância, ou se você recorda um incidente onde foi prejudicado, sentindo-se mais e mais vezes como uma vítima, o seu sistema nervoso não sabe que o acontecimento real já passou. Ele acha que aquilo está acontecendo novamente. Só se lembrar de um encontro perturbador do passado ou pensar sobre um conflito imaginário no futuro já é o bastante para despertar a reação de luta ou fuga. Quando nos agarramos à nossa raiva, o sistema nervoso recebe o sinal para se preparar para lutar ou fugir mais e mais vezes, mesmo quando não há ninguém com quem lutar e lugar nenhum de onde fugir. Os efeitos prejudiciais do mecanismo de luta ou fuga ocorrem quando as mudanças fisiológicas planejadas para emergências de curto prazo se tornam um reflexo rotineiro para encontros diários. Um ser humano sempre preparado para a reação de luta ou fuga é como um carro parado com o motor acelerado. Certamente ele vai esquentar. Vai desgastar e quebrar mais frequentemente do que o carro que pode descansar o seu motor. Para sermos saudáveis, todos nós precisamos de períodos de relaxamento do conflito interno, para que o corpo e a mente possam descansar e se renovar. Esses dias, numa aula de yoga, uma aluna virou para mim e falou assim: no Shavasana, a minha vontade é de sair correndo e gritar. Só gritar, gritar. Então, às vezes é um estado interno constante de luta e fuga, um estado constante de ansiedade, de angústia, e é preciso olhar, né, para aquilo que nos afeta. É preciso olhar para as nossas emoções, para aquilo que estamos carregando, porque esse reviver e ressentir aquilo que já aconteceu também nos abala, também mexe muito com todo o nosso equilíbrio interno. Como e onde o corpo entra em colapso é uma questão bastante individual. Naturalmente, o ambiente, apoio social, cromossomos e outras variáveis são fatores importantes, mas quando sofremos de desgaste crônico, com o qual não estamos lidando de uma maneira saudável, temos propensão a enfraquecermos ou nos desvitalizarmos de alguma forma. Alguns de nós são mais vulneráveis ao colapso emocional durante períodos de estresse. E o que acontece às vezes é que a gente nem se dá conta que está acumulando esse desgaste crônico, que está vivenciando essa experiência de repetir, de ressentir, de estar o tempo todo vivendo aquilo que já aconteceu e que produziu muita raiva, que produziu muito desconforto. Às vezes a gente não tem consciência daquilo que está sentindo. Alguns de nós são mais vulneráveis ao colapso emocional durante períodos de estresse, talvez através da depressão, letargia, indecisão ou hostilidade. Outros são mais vulneráveis ao colapso físico, problemas nas juntas, músculos, sistema respiratório, determinados órgãos internos ou depressão do sistema imunológico. Ou os dois juntos, né? Os sintomas podem incluir dores de cabeça crônicas, irritações de pele, males gastrointestinais, câncer, herpes, pressão alta, doenças cardíacas e por aí vai. Alguns de nós são vulneráveis ao colapso tanto emocional como físico. No seu importantíssimo estudo, Adaptação à Vida, o Dr. George Valiant, da Escola de Medicina de Harvard, observou que o melhor instrumento de previsão da saúde física era a saúde mental. Depois de analisar os dados dos alunos da Universidade de Harvard por mais de 30 anos, ele descobriu que homens que possuíam atitudes imaturas, como por exemplo, voltar repetidamente a preocupações emocionais e buscar assegurar-se de que não era necessária nenhuma mudança pessoal,
apresentavam 4 vezes mais a incidência de doenças do que os que podiam lidar com o estresse da vida cotidiana de uma forma mais madura. Quando reconhecemos e transformamos reações de tensão potencialmente prejudiciais pela elaboração da nossa raiva, culpa, hostilidade e medo, reduzimos de maneira significativa nossas chances de adoecermos fisicamente. E isso a gente percebe também na meditação. Que na meditação você acolhe o que você sente. Observa a sua emoção, acolhe, vivencia e deixa passar. Você não esconde, você não afasta aquela emoção. Você acolhe, mas você não se identifica com aquela emoção. Você não é a raiva, você está sentindo raiva. E aí você deixa a raiva passar. Você acolhe o que chega, mas não se agarra àquilo. Então os pensamentos, as ideias, às vezes começam a se tornar recorrentes alguns pensamentos. Você tem que descobrir uma forma de soltar isso, de se distrair com alguma coisa diferente, de pegar fazer alguma coisa nova, ler um livro, mudar, sair, não nutrir aquele pensamento. E aí você percebe que aquilo vai se dissolvendo, vai se desmanchando. Mas a gente tem que estar consciente de que está tendo pensamentos recorrentes, repetitivos, ideias que se repetem. Então, o tempo todo a gente tem que estar atento e consciente, perceber o que sente, perceber o que pensa, observar mais e julgar menos. Isso é um treino contínuo. O Dr. Deepak Chopra, autor de Cura Quântica, explorando as fronteiras da medicina da mente / corpo, escreve que quando nós pensamos, estamos praticando química cerebral. Não há um pensamento torcido sem uma molécula torcida. O ressentimento e hostilidades crônicos, a culpa doentia e a vergonha são pensamentos retorcidos, produzindo reações de estresse fisiológico. Quando estamos desgastados, o cérebro fabrica moléculas mensageiras de peptídeos. Estas transformam nossos sentimentos em reações químicas, afetando a ligação entre o corpo e a mente. Há um circuito de retroalimentação dentro do corpo / mente, que vai dos pensamentos ou percepções até os sentimentos e emoções, até as mensagens emitidas pelo cérebro para as secreções hormonais, para a ação celular no corpo. De volta à mente e ao cérebro, as reações em cadeia ativadas pela fabricação de moléculas de peptídeos afetam positiva ou negativamente, dependendo da natureza dos pensamentos, percepções e sentimentos que iniciam os processos. Na prática de yoga, você trabalha muito com a respiração consciente, observando o ar que entra, observando o ar que sai, trazendo uma movimentação do seu corpo unida à respiração, observando a respiração acontecendo, observando as sensações, as experiências. E isso é um treino contínuo de observar o que eu estou sentindo, como eu estou sentindo, o que isso me afeta, como eu posso lidar com essa situação, como eu posso mudar o meu olhar diante de uma situação em que eu não posso transformar. Então, é o tempo todo estar consciente do que está vivendo, porque às vezes ficamos no piloto automático e apenas reagimos, o tempo todo reagimos e não observamos. Quando passamos a observar mais, a sentir mais, saímos um pouco do racional, analisar menos, julgar menos, isso muda a situação, muda, transforma e você toma o controle das suas emoções. Não é da noite para o dia, não é no estalar de dedos, mas é um treino contínuo em se observar, em avaliar, sem julgar, apenas perceber o que eu estou sentindo agora. O que isso provoca no meu corpo? A raiva endurece os meus músculos, enrijece, eu fico tenso, o medo. Então, o que a emoção provoca no meu corpo? Eu posso soltar essa emoção, eu posso deixar de reviver e ressentir aquilo que já foi vivido, para que meu corpo possa descansar, possa relaxar. O relaxamento, ele também, às vezes, ele é tão importante e a pessoa acha, eu não estou fazendo nada, eu não consigo. Então é importante você se permitir uma pausa,
se permitir um tempo, soltar um pouco a questão da produtividade, de estar sempre ativo, sempre fazendo algo. Importante não fazer nada, apenas sentir, respirar, observar e talvez contemplar a natureza, olhar novamente aquela flor que você via passando ali sem nenhuma atenção. Talvez trazendo uma atenção um pouco mais cuidadosa, você vai perceber o quanto ela é especial, o quanto ela tem cores diferentes, texturas diferentes. Você observa e sente mais quando você está atento ao que você está vivendo e não completamente distraído, vivendo no piloto automático. Vamos voltando a nós mesmos, porque é muito fácil você se afastar de si mesmo, ir para fora, olhar para o outro, cuidar do outro. É muito mais tranquilo, muito mais fácil olhar para o outro, cuidar do outro, estar disponível ao outro. E olhar para si mesmo, olhar para aquilo que você não gosta, para aquilo que você não quer. Olhar para aquilo que você gosta, para aquilo que você quer. Então, se fortalecer nessa percepção interna da paz. Hoje as crianças, algumas crianças, elas não sabem dizer o que elas gostam. O que você gosta? Eu não sei. Você gosta disso? Talvez, não sei. Muito importante você descobrir o que você gosta. Fortalecer essa autoridade no sentir. O que é bom para mim? Quais são os meus limites? O que eu aceito, o que eu não aceito? Até onde eu vou? Até onde o outro vai? O uso de placebos exemplifica como uma visão emocional esperançosa, positiva e otimista, afeta a produção de peptídeos de uma maneira positiva e ativa o sistema curativo. Centenas de estudos medindo os efeitos de placebos mostraram que, quando surge o otimismo da expectativa da diminuição ou desaparecimento da dor ou de um sintoma, o corpo responde. As expectativas positivas estimulam a produção de peptídeos na forma de endorfinas, o analgésico natural do corpo. O alívio da dor é real, mas a sua fonte é a sua percepção e o cérebro, onde são geradas as moléculas de endorfina. Moléculas de peptídeos também têm efeito direto sobre o sistema imunológico. Também eu já vi várias pesquisas dizendo sobre a prece. Pessoas que trazem a fé, a confiança, que rezam, que fazem prece, não importa o credo, não importa a religião, se tem ou não religião, elas sentem um alívio, elas trazem essa percepção de que é possível se curar, que é possível melhorar, diminuir a dor, através da confiança, dessa expansão interna, da consciência de que existe algo maior. Emoções e o sistema imunológico. Um sistema imunológico enfraquecido pode afetar a nossa vulnerabilidade a gripes e resfriados. Também pode contribuir para doenças autoimunes, como artrite reumatoide e lúpus, e afetar a habilidade do corpo de se livrar das células cancerígenas. A relação entre o estresse e a malignidade já foi assunto de centenas de artigos na literatura médica. O Dr. Carl Simonton e Stephanie Matthews Simonton, pioneiros da divulgação pública da relação entre fatores emocionais e o câncer, identificaram em primeiro lugar como uma característica psicológica chave das pessoas com tendência ao câncer uma inclinação a guardar ressentimentos e uma marcada incapacidade de perdoar. Esse traço psicológico certamente não está presente em todas as pessoas que sofrem de câncer. Porém, para algumas, o ressentimento crônico, especialmente se for suprimido, pode ser o fator mais significativo na supressão do sistema imunológico. De acordo com os Simontons, o sistema imunológico saudável possui um sistema de vigilância natural. Quando células de câncer se formam, como acontece com todo mundo, o sistema imunológico saudável se livra delas e as impede de se proliferar. Os hormônios de estresse, que são ativados pela raiva e pelo ressentimento, afetam o processo corporal natural de eliminação de células cancerígenas. Quando a raiva é mantida e suprimida tempo demais, o sistema imunológico se deprime e não pode funcionar efetivamente. Se é no sistema imunológico que está a nossa vulnerabilidade física, então pode ocorrer o colapso através dele. Como parte do seu sistema de cura, os Simontons encorajam a busca de sinais criativos para expressar e curar a raiva
e o medo. A doutora Sandra Levy, diretora de Medicina Comportamental e Oncologia no Instituto de Câncer de Pittsburgh, descobriu que a alegria era o melhor indicador de uma solução positiva no tratamento do câncer de mama. O relacionamento das pacientes com o médico e com pessoas significativas também era de importância primária. O poder curativo do amor, perdão e alegria pode ser o nosso remédio mais importante. O poder curativo do amor, perdão e alegria pode ser o nosso remédio mais importante. A maioria dos relatos recentes da literatura médica reconhece que o estresse de hostilidade crônica afeta a incidência de ataques cardíacos. O Dr. Redford Williams, da Universidade Médica de Duke, chamou atenção para a relação entre hostilidade e saúde no seu livro recente, O Coração Confiante. Williams diz que as provas científicas mostram que corações confiantes vivem vidas mais longas e saudáveis. Ele estudou a personalidade tipo A, que foi identificada primeiro pelos cardiologistas Meyer, Friedman e Ray Rosenman. A personalidade tipo A foi caracterizada como sendo muito ambiciosa e competitiva, sempre apressada e facilmente levada à hostilidade e raivas por irritações diárias. Às vezes são irritações pequenas, mas que se repetem diariamente. Pensou-se que as pessoas com a personalidade tipo A possuíssem uma tendência muito maior de sofrer ataques cardíacos do que aquelas com a personalidade tipo B, que são mais pacientes, menos competitivas e menos hostis. Segundo Williams, agora parece claro que estar com pressa e ser ambicioso não põe isoladamente você em risco de sofrer um ataque cardíaco ou morrer de doenças coronárias. A hostilidade, raiva e as suas consequências biológicas são a parte tóxica do comportamento tipo A. Daí se conclui, portanto, que se você é uma pessoa tipo A, a coisa mais importante a fazer para diminuir o seu risco cardíaco é reduzir a sua hostilidade e a raiva. É a qualidade de desconfiança cínica que resulta em conclusões hostis sobre as motivações dos outros, que põe em movimento pensamentos negativos e baseados no medo. Por isso que eu acho tão incrível a meditação. Tem a meditação em compaixão, em bondade amorosa. Então, quando você traz a meditação em bondade amorosa, você olha para o outro como alguém que também sofre, como alguém que também quer ser feliz. Talvez ele não saiba se colocar diante de você, ele não saiba se expressar. E de alguma forma ele esteja te magoando, esteja provocando raiva, frustração, ou você esteja também com muita expectativa diante do outro. Às vezes criamos fantasias de que o outro agirá de um modo e ele age de um modo completamente diverso daquilo que a gente esperava. Isso é frustrante, mas você pode passar por isso ou ficar remoendo e revivendo essa frustração. Ah, porque ele não fez isso, porque ele fez aquilo. Então você escolhe, mas é uma escolha às vezes difícil, porque você não se dá conta, você não é consciente disso. Que você está revivendo e se revoltando até, né? Indo contra o modo como o outro agiu com você. Então, o primeiro passo é tomar consciência, estar mais atento mesmo, observar como você se sente, como você se coloca e o que você está exigindo do outro. Será que você não está exigindo uma coisa que o outro não pode te dar? Você está esperando do outro algo que ele não pode te oferecer? Talvez. E isso traz muita frustração. Então, quando você está sempre com pensamentos negativos e quando você está sempre lidando com situações em que você está com medo, com raiva, com insegurança, com hostilidade diante do outro ou diante da situação, isso nos conduz internamente a muita angústia, a uma tristeza, a uma frustração mesmo. Então, eu posso observar, né, como eu estou vivendo as situações. Será que eu estou sempre reagindo? Será que eu estou sempre muito reativo? Ou eu consigo observar antes
e perceber que o outro é alguém que também quer ser feliz e alguém que também sofre. A meditação em bondade amorosa, em compaixão, nos conduz a uma percepção interna de que todos os seres sofrem. Todos os seres querem ser felizes. Todos os seres querem estar em paz. Querem experimentar a paz, querem vivenciar a paz. Mas às vezes não sabe como agir, não sabe como se colocar. Aprendeu a ser assim. Às vezes a gente aprende a ser assim. Uma aluna minha disse, eu não aprendi a me amar. Eu aprendi a sempre ser criticada, a sempre me sentir inadequada, a sempre achar que eu estou errada, que o outro sempre está certo. Pensa como isso é horrível. Você nunca se sentir bom o bastante, você nunca se sentir capaz. Então ela teve que fazer um caminho, e essa aluna é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa linda, que está comigo há bastante tempo, ela já é minha aluna há 5 anos, aluna de yoga, e ela foi fazendo um caminho de volta a ela mesma, de aprender a se amar. Porque ela ouvia o tempo todo que ela não fazia mais do que a obrigação dela, que ela não tinha feito bastante às vezes, e que por mais que ela se esforçasse, ela nunca estava agradando ao outro. Mas no momento em que ela parou de sentir a necessidade de sempre agradar ao outro, a gente nunca vai agradar ao outro o tempo todo, de sempre agradar ao outro, ela mudou, ela falou, opa, eu posso ser eu mesma, eu não preciso estar o tempo todo agradando ao outro. Eu posso ser eu mesma e me sentir em paz, mesmo que o outro não concorde com isso. E ela foi percebendo que se amar era se cuidar, fazer aquilo que ela gosta, se reconhecer com um pouco mais de generosidade, porque é muito fácil a gente ser generoso com o outro, é muito fácil a gente olhar para o outro com tanta compaixão, com tanto cuidado e com tanto amor. E às vezes a gente não se olha assim. As críticas, às vezes, depende se você vai acolher essas críticas, se elas são críticas, às vezes, que nos diminuem, né? Que nos derrubam, que nos mostram, às vezes, e que... Eu já recebi muitas críticas como professora de yoga. Uma delas é que eu falo demais, outra é que eu falo alto, outra não sei agora, mas quando eu comecei a fazer a minha formação de yoga, eu recebi muitas críticas também dizendo assim, você é louca, você não tem flexibilidade, você não tem força, isso não é para você. Mas será que aquela pessoa que estava fazendo essas críticas, ela tinha conhecimento do que realmente é para mim? De quem realmente eu sou? Então eu acho que o primeiro passo para a gente lidar com as críticas é se olhar, é se reconhecer, é fazer esse caminho de volta a si mesmo. O que eu gosto, qual é a minha autoridade no meu sentir? O que eu gosto, o que eu percebo que é bom para mim, como eu me sinto confortável, como eu me sinto em paz. O que não é bom, o que me desconforta, me deixa inseguro, me deixa numa sensação esquisita. Então eu vou trazendo uma autoridade no sentir em que eu me fortaleço. E aquilo que o outro me traz, eu acolho ou não. Eu posso perceber aquilo também como um julgamento, como uma crítica positiva, uma crítica, ou simplesmente uma crítica que são palavras ao vento. Eu posso deixar. Eu não preciso acolher tudo, eu não preciso receber tudo que me falam, eu não preciso dar valor a todas as críticas que eu recebo, porque senão eu vou virar um fantoche, eu vou fazer só aquilo que os outros querem que eu faça. É esse equilíbrio interno de você encontrar a sua autoridade interna, naquilo que é bom, naquilo que você acolhe, naquilo que você aceita, mas isso tudo começa no autoamor. O autoamor fortalece você, porque se você se ama, se você se cuida, se você se gosta, você consegue lidar com a crítica do outro, que às vezes até dói. Às vezes você não queria ouvir uma crítica assim, difícil, sei lá, que você não é bom bastante, talvez para ele, né? Para aquela pessoa, e você não valoriza, não se identifica. Quando a gente medita, a gente percebe que na meditação você se torna um céu luminoso, um céu azul. Por quê? Tudo que passa são nuvens.
A crítica chegou, você recebeu, observou, sentiu, acolheu aquilo, como é que aquilo reverberou em você e você deixa ir. Você não agarra aquilo, você não se identifica. Quando você se identifica com as emoções, com os sentimentos, com o que dizem para você, aí sim dói, aí sim é difícil, aí você paralisa, aí você traz o medo, traz a culpa, traz a rejeição, a carência, tudo isso cresce, tudo isso se expande. Mas quando você se torna esse céu e que deixa passar, você deixa passar, deixa ir, solta, né? Então, alguém chega e diz, você não é bom bastante, você fecha os olhos e percebe, não, mas eu sou bom nisso, eu sou bom naquilo, tem coisas que eu sou bom mesmo, que eu gosto e que eu realmente sou bom. Outras coisas eu realmente não sou bom, eu não consigo, eu não dou conta, e eu deixo ir, eu solto. É aquela questão, você é raivoso ou você está sentindo raiva? Você não precisa se identificar com a raiva, você não precisa se tornar a raiva. Algumas pessoas falam, eu sou muito raivoso, eu sou muito irritado, eu sou muito... Mas ele está se identificando com aquela emoção, com aquele sentimento. Você pode soltar a raiva. Você pode viver a raiva, sentir a raiva naquele momento e soltar. No momento seguinte, você pode respirar fundo e sentir um amor imenso em uma outra situação. E a raiva não está mais ali. Você deu espaço para uma outra emoção. Porque se você se identifica com a crítica, se você se identifica com uma emoção, você não abre espaço para vivenciar o novo. Você não abre espaço para vivenciar aquilo que está chegando e que você poderia viver aquilo com muita intensidade. Então agora eu estou com raiva. Eu vivo a raiva. Eu percebo que a raiva provoca no meu corpo dor, tensão, rigidez, acelera o coração, seca a boca. Aquilo tudo que eu sinto na raiva. E aí eu deixo a raiva passar. Eu vivi a raiva, eu senti. Mas eu não vou ficar nutrindo a raiva. Eu espero uma nova emoção surgir. E talvez apenas com uma contemplação. Eu olho para uma planta, eu olho para a natureza, e eu trago uma contemplação, eu respiro fundo, e aí eu sinto uma outra vibração, uma outra energia. Eu mudo o foco. Eu não nutro aquele sentimento. Eu não me identifico com aquilo. Eu deixo passar. Então é isso, eu acho que esse é o segredo. É esse o maior aprendizado da meditação. É você sentir e deixar ir. Sente e deixa ir. É como um filme que passa uma cena, depois a outra, depois a outra. Você não vai parar naquela cena e ficar ali. Você vai deixar fluir, você vai deixar passar. Eu acho que é isso. Essa sensação que eu tenho, essa percepção que eu tenho. Às vezes a gente chora, daqui a pouco tá dando gargalhada, tá rindo, porque você deixou espaço para uma outra vivência, para uma outra experiência. Algumas pessoas só vivem uma emoção, mas você tem que deixar essa variedade, essa diversidade, porque impermanência é a vida. A vida é impermanência. Quando você expande a percepção da paz em si mesmo, você olha para as mudanças, você olha para o novo, você se vê mudando, você se permite mudar, você vê o novo acontecendo na vida. E é isso. Vamos lá, vamos terminar aqui. Senão eu vou falando. Tá vendo? Uma aluna falou, você fala demais. Realmente eu reconheço, eu falo demais. Minha mãe falou, comeu o xanxã, engoliu o xanxã e vai indo. Mas é porque é essa percepção que dá de você se permitir o novo. Quando no yoga a gente fala abrir espaços, são esses espaços das emoções, são esses espaços para novas vivências, para você se perceber. Uma aluna uma vez falou, nossa, eu me sinto imensa, eu me sinto gorda, mas eu me sinto tão feliz na energia, ela estava sentindo a energia imensa, cheia, mas era uma energia nova, de mudança, de vitalidade, de bom humor, de alegria. Então é isso, é se permitir o fluxo. Sempre me vem à mente, quando eu estou respirando, eu fecho os olhos agora, de um tempo para cá, respirando lenta e profundamente, uma cachoeira, ainda mais nesse calor que está em Brasília, uma cachoeira de água-luz,
mas ela vem do topo da cabeça e ela vai penetrando. Só que ela vai penetrando na minha respiração e a minha respiração se torna fluida, se torna líquida. E essa pausou? Voltou. Ai, pausou. A respiração se torna fluida, se torna líquida na minha mente, né? Na minha visualização, na minha percepção. E eu sempre imagino um solo sagrado, o solo do meu coração. E essa água-luz, ela vai penetrando, ela vai hidratando. Às vezes as nossas emoções estão secas, elas estão se dissolvendo, elas estão desidratadas. E a gente precisa hidratar as emoções. A gente precisa se nutrir internamente, se autonutrir. A nutrição não é só da comida, do alimento, é a autonutrição, da percepção da alegria, do amor que pulsa em você, da sua percepção interna de quem você é. Você é o amor, é a fonte do amor. Só que às vezes nós esquecemos quem somos. Então, essa visualização de uma cachoeira de água-luz, nutrindo o solo sagrado do seu coração, enquanto você respira lenta e profundamente. Respira lenta e profundamente. Essa água vai pingando, vai irrigando, vai nutrindo o seu coração. E você se permite florescer. Você vai acolhendo um solo fértil, um solo amoroso, um solo generoso a si mesmo. Não é egoísmo se cuidar, não é egoísmo se amar primeiro. Um alto amor que transborda. E esse transbordar é como essa água que vai lá para o mar. É um rio que transborda e chega no mar. E aí nos tornamos uma única energia, uma única vibração. Não existe separação. Perguntaram uma vez para o mestre, como eu trato o outro? E o mestre disse, não existe o outro. Quando você faz o outro sofrer, você sofre. Quando você faz o outro feliz, você é feliz. É isso. Então é como um espelho. E vamos nos nutrindo internamente com o alto amor, com a alegria, com o contentamento, em apenas ser quem somos. Em apenas se perceber nesse fluxo de aprendizado, de crescimento, que às vezes acolhemos a crítica do outro, às vezes não, às vezes acolhemos o julgamento, às vezes não, mas temos que nos fortalecer internamente. E a maior forma, o maior jeito desse fortalecimento acontecer é nutrir o alto amor. Porque quando você se ama, você não permite que o outro não te ame. Que ele te agride, que ele te agrida, que ele faça coisas que você não quer. Então você se fortalece. A única proteção que trazemos no nosso coração é a armadura do amor mesmo. Porque eu sempre falo, vamos soltar as armaduras, as couraças, essas proteções que nós trazemos com o passar do tempo, que vamos enrijecendo internamente. Mas a única proteção tão necessária a nós mesmos é esse alto amor, é você se valorizar. Olhar os seus pontos positivos, olhar até onde eu fui, até onde eu consegui, e daqui eu vou para frente. E não desistir de si mesmo. Se reconhecer em todo o seu potencial, em todas as suas possibilidades. Porque você é fonte infinita de realização. Você é a manifestação da consciência. E a consciência só existe sendo conduzida pela potência do amor. Então, nós somos muito maiores do que imaginamos. Só precisamos ter a percepção disso, de que somos muito maiores do que o próprio corpo, do que todos os julgamentos, do que todas as nossas vivências. Nós somos a energia que vibra e toda a existência vibra por você existir, por eu existir. Cada um é único, é especial e tão necessário para a nossa vida, para a vida no planeta, para que todos se percebam como seres de tanta amorosidade, de tanta luz. Apenas esquecemos, né, em alguns momentos. Eu não sei onde eu estou aqui, agora eu me perdi. Achei. Em um estudo de 1000 homens com uma história de ataques cardíacos, conduzido por Meyer Friedman, descobriu-se que os homens que haviam aprendido maneiras de reduzir a urgência e a hostilidade apresentavam uma redução significativa de problemas cardíacos e uma taxa de mortalidade reduzida.
Williams aponta que a redução da hostilidade deve ser benéfica para prevenir um primeiro ataque cardíaco. Mesmo que tenhamos destacado o câncer e as doenças cardíacas, a culpa e a raiva podem afetar sintomas físicos de centenas de maneiras. Muitas vezes o corpo fala para nós em metáforas na sua tentativa de chamar a nossa atenção. Talvez dores no peito estejam pedindo que percebamos a dor emocional de um coração que não deixa o amor entrar ou sair. Ou então pode tomar a forma de duas histórias seguintes, uma onde os músculos da mão se atrofiam, projetando no corpo os efeitos atrofiantes da culpa e da desonestidade, outra que fala do fluxo menstrual incessante de uma mulher que sentia uma culpa não assumida por não poder ter um bebê desejado pelo seu marido. É tão complexo isso, essa questão da culpa, ela envolve tanta coisa. Então aqui, olha, são algumas histórias que seguem. Hoje não trouxe uma visualização, são muitas histórias, então tá muito longo esse capítulo, vai ficar muito cansativo. Nossa, já são 10 para meio-dia, já falei muito, né? Então nós vamos parar por aqui. A história de Michelle, na próxima terça-feira. Então fica muito cansativo, eu peço desculpa, o texto hoje foi muito longo. E vamos aqui, perdoando o mundo, o último capítulo. Vamos perdoar a nós mesmos, ao outro, a todos os seres, a sua humanidade, acolhendo quem você é. Mas seja gentil se você não for capaz de perdoar. Seja gentil com você. É possível que não seja capaz de perdoar e está tudo bem. Então, agora, vamos só fechar os olhos, para não encerrar de uma vez assim. Feche os olhos, sente os seus pés. Se você estiver numa cama, está tudo ótimo, do jeito que for confortável, possível para você. De olhos fechados, nós vamos inspirar, estufando o abdômen, as costelas e o peito. E solta o ar pela boca soprando. Solta. Sente um alívio, empurra o umbigo lá nas costas, vai relaxando todos os músculos. Inspira. Solta. Inspira. Solta. Vamos subir os ombros nas orelhas e soltar o ar pela boca. Inspira. Solta de uma vez. Inspira. Solta mais uma. Inspira. Solta. Deixa o seu corpo respirar sozinho. E visualiza mais uma vez agora, vê se é possível para você a visualização de uma cachoeira de água-luz. E essa luz vai preenchendo todo o seu ser. Ela vai percorrendo a sua respiração, o seu sangue, os seus ossos, músculos, tudo que você tem, todos os seus órgãos. É um banho de energia, um banho de paz. Sinta essa cachoeira de água-luz tomar conta de todo o seu corpo agora, o seu corpo físico, o seu corpo de energia. Chegando também nas suas emoções, nos seus pensamentos. Como um banho bem gostoso de uma cachoeira mesmo. Revitalizando, restaurando a confiança, a autoconfiança, confiança no fluxo da vida, na impermanência, em que tudo muda, tudo se transforma, sentindo o seu corpo, sentindo a paz em estar nesse corpo, expandindo essa percepção da paz. Vamos fortalecendo a paz em nós. Trazendo um olhar amoroso a si mesmo, trazendo acolhimento, se sentindo verdadeiramente amado, verdadeiramente amada por você. Se acolha, sinta esse amor transbordar junto com essa água-luz que percorre todo o seu ser. Sinta o solo sagrado do seu coração como um solo fértil,
de muito amor, de muita alegria em apenas ser você. Vamos aprendendo esse caminho de volta a nós mesmos. Vamos aprendendo essa percepção do amor, que é possível se amar, aprender a se amar, a se acolher, expandindo no coração o sentimento da gratidão. Gratidão por esse corpo, gratidão pelas minhas emoções, pelas minhas percepções. Que eu possa trazer um olhar mais amoroso, mais generoso ao outro e a mim mesmo. Que eu possa sentir o amor em cada respiração, em cada pulsar do meu coração. Que eu possa me reconectar com a minha essência, que é puro amor. E desse amor emana luz. Essa luz que irradia todo o meu ser, que ilumina as minhas emoções, que me fortalece na paz, que traz alegria em apenas ser quem eu sou. Traga as mãos ao coração, acompanhe mentalmente. Eu sou fonte infinita de amor. E desse amor emana luz. O amor fortalece a minha percepção da paz. Eu sou paz. Eu sou amor. Eu sou alegria, eu sou luz. Que o amor possa fortalecer a percepção da paz e expandir essa vibração. Que eu possa vivenciar a paz das minhas emoções, na minha mente. Que o amor possa sustentar os meus passos. Que o amor possa iluminar o meu olhar. Que o amor possa ser sustentado na minha fala. Que eu possa ser o amor, que eu possa vivenciar o amor. Que eu esteja em harmonia, em equilíbrio, que eu vivencie a paz em todo o meu ser, que eu esteja feliz e conheça as causas da felicidade, que eu crie condições internas expandindo a paz no meu coração para livrar-me da dor e do sofrimento, que eu tenha uma vida tranquila, livre de toda dor e sofrimento. Incline a mente em direção ao coração. Gratidão. Agradeço a presença de vocês. Eu vou salvar a live. Tem outras tantas, tem uma playlist da live do perdão lá no YouTube. Então, se você quiser ouvir as outras, acho que tem umas 3 em que você conduz a sua criança interna. E você vai fazendo visualizações e práticas de cura, de amorosidade, de compaixão. Tem outras também para direcionar esse perdão a todos os outros seres, aos pais, a um relacionamento que não deu certo. Então, assim, tem muitas opções. Se você quiser ouvir enquanto você está cozinhando, você não precisa ficar me vendo, você está cozinhando, você pode, ou fazendo alguma outra atividade, você pode colocar um fone de ouvido e ouvir as lives do perdão. Gratidão, tenham um lindo dia, fiquem com Deus, uma linda semana e na próxima terça-feira teremos mais a leitura do livro. Gratidão, muito feliz com a presença de vocês. Fiquem com Deus, fiquem em paz. Um beijo.